Saudações a todos, obrigado pela presença, né? Quem não me conhece, eu sou o Raider, sou da Casa do Síndico, é uma empresa que vem ajudando os síndicos no dia a dia, né? E a gente tem um serviço na Casa do Síndico, gratuito, como todos os outros que a gente tem, que é o checklist. E dentro desse checklist a gente tem encontrado vários problemas nos prédios, né? Referente ao preventivo de combate a incêndio. E muitas dúvidas dos síndicos, né? Referente a esse evento, a esse problema, né? Ou mesmo essa manutenção que muitas vezes a gente não sabe realmente o que tem que ser feito, né? Porque muitas vezes o bombeiro fala uma coisa, a seguradora fala outra, né? E nós, como somos um assessor para o síndico, temos que saber exatamente como funciona. Então, para isso, né? Até tivemos uma ideia aqui da Mr. Fogo, né? Que com uma parceria com a Casa do Síndico, né? Trouxe um técnico para falar como funciona realmente o procedimento de combate a incêndio em condomínios. E também a nossa síndica, a Tânia, né? É uma parceira também de longa data, que veio para poder ajudar a gente a esclarecer, né? Como funciona essa situação de combate a incêndio nos condomínios, né? Não sei se o Jequiel quer falar alguma coisa, Tânia. Bom, então eu sou o Jequiel Lima, né? O pessoal está mais acostumado comigo aqui no canal, já fazendo alguns vídeos. E eu sou da Mr. Fogo, né? A Mr. Fogo começou essa missão, né? E que a gente chegou nessa nossa parceria, Raider, que é justamente para poder trazer pessoas reais, igual a dona Tânia. Muito obrigado, dona Tânia, pelo tempo da senhora, pela dedicação da senhora, e para a gente poder fazer uma troca bem bacana. Mas a nossa missão aqui, Raider, dona Tânia, é poder esclarecer um pouquinho do preventivo de incêndio. Nesse podcast a gente vai estar abordando um pouco mais a parte de extintores de incêndio, compreender um pouquinho mais a parte da manutenção da recarga, um pouco da MBR. Aqui no estado de Santa Catarina a gente tem uma particularidade. Como existe, né, a questão das normas estaduais e municipais e tem a lei, que é a nacional, aqui no estado de Santa Catarina a gente tem uma divergência na questão da compreensão da norma, né, que na verdade é uma lei interna, onde gera uma série de desprazeres, vamos dizer assim, para os síndicos, que é isso que a gente vai abordar com a dona Tânia, que é referente à manutenção e o período de recarga de um extintor de incêndio. Então acredito que agora a dona Tânia pode falar um pouquinho da senhora e a gente começa o nosso bate-papo. Sim, boa noite, eu agradeço o convite, né, pelo Raider, Casa do Síndico, também a presença aqui do nosso amigo para falar sobre um assunto bem interessante, né? Eu sou síndica profissional, eu atuei 2 anos num condomínio bem grande, um condomínio com 666 unidades, então, né, nós temos em torno, nesse condomínio, quase 3.000 pessoas, né? No momento eu não estou como síndica no condomínio, mas sou síndica profissional e tive algumas divergências em relação à situação de extintores, que eu gostaria de colocar aqui na mesa para a gente discutir sobre isso, sobre um dos fatos que o nosso amigo falou sobre a normativa que a gente tem aqui, que é um diferencial aqui em Santa Catarina, e que eu creio que cause bastante dúvida entre os síndicos, né? Porque o bombeiro diz uma coisa, porém nós temos a responsabilidade de ter um seguro no condomínio, e se houver um sinistro e nós não estivermos com a manutenção dos nossos extintores em dia, então esse sinistro ele não vai ser coberto, né? Então acho que é um assunto bem interessante e é um tema ao qual os síndicos têm que ficar bem atentos, né? Porque é uma responsabilidade do síndico, né? O síndico ele é responsável em ter a manutenção dos seus extintores do condomínio em dia, para que se tem algum sinistro em alguma situação e venha a falhar, a responsabilidade cai sobre ele, né? Então é um assunto muito interessante. Perfeito. Né? Perfeito. Raider, você já teve só para esclarecer o que a dona Tânia está falando para a gente, né? No estado de Santa Catarina a gente tem uma normativa onde o bombeiro, né, o Corpo de Bombeiro Militar do estado de Santa Catarina, ele avalia o período de validade do casco de um extintor de incêndio. Num extintor de incêndio, para poder fazer um adendo para o nosso público, a gente tem 2 datas, né? Essas datas é uma que compreende o bom uso do extintor de incêndio, ou seja, o que eu preciso fazer para garantir o uso dele com eficiência, e também tem um que vai testar apenas a capacidade de resistência do casco dele, do cilindro, né? Então vamos imaginar da seguinte maneira.
No plano nacional, a gente tem uma NBR que vai tratar do extintor de incêndio. Aqui eu coloquei duas NBRs para a gente, né? Uma que fala de inspeção para parte de condomínios, mas a que a gente vai abordar é a NBR 12962. Essa NBR ela é de 2016, a última edição dela. Ela trata única e exclusivamente de inspeção e manutenção de extintores de incêndio. O que a dona está querendo falar para a gente é o seguinte: dentro do estado de Santa Catarina, o bombeiro não exige o que a NBR nos fala, a manutenção num período de 12 meses. Ele vai exigir do síndico a responsabilidade sobre o período do casco, sim, que é de 5 anos. Uhum. Você já relatou isso alguma vez? Sim, mas uma dúvida que eu tenho, tu que é técnico, sim, aquele pó, aquele material que tem dentro do extintor, ele tem alguma possibilidade, que eu já ouvi dizer, não tenho certeza, de ele empedrar dentro do extintor e não funcionar durante esses 5 anos? Sim, aí que a gente vai começar agora então a dissolver o nosso assunto, né? Compreendendo a problemática que é saber se o prazo tem que ser feito ou não, a gente vai entrar para dentro da parte do extintor de incêndio. Até porque, como todos sabem, né? O extintor, ele tem aqueles lacres, né? Tem um Sim. lacrezinho da garganta dele e tem um lacre de cima, e cada ano tem uma cor diferente. Sim. Então, como é que todo ano tem uma cor diferente, sendo que ele tem que trocar só 5 anos? Então, já começa por aí, né? Sim, perfeito. Então, aí gera muita dúvida, porque assim, eu converso com o síndico todos os dias, né? E tem todos os tipos de síndico. Então, tem aquele síndico que ele não quer trazer tanta... vamos dizer assim, conta, dívida para o condomínio, e ele vai pelo que o bombeiro falou, né? Uhum. E aí, porque o bombeiro, eu estou amparado pelo bombeiro, né? Mas fica aquela dúvida, e se der um sinistro? E se pegou fogo ali num carro na garagem e o negócio não funcionou, empedrou, ou alguma coisa dessa, né? Não tem pressão, pô, o cara vai... Não é todo ano que o bombeiro vai lá no teu prédio, entendeu? Perfeito. E aí vai estar o negócio lá e não vai funcionar. Até eu costumo dizer para muitos síndicos que me questionam se tem que trocar ou não, aquilo ali... hoje um extintor, em torno aí, sei lá, 35, 40 reais, uma recarga do extintor. Aí tem um prédio que tem 50 unidades, divide lá os extintores por 50 e mais 3 vezes que a empresa faz. É um valor muito insignificativo, né, para um apartamento pegando fogo, para um carro pegando fogo. Perfeito. Então, essas coisas que tem que medir, entendeu? O que a NBR vai tratar para a gente é uma situação completamente diferente dessa que o bombeiro coloca para a gente aqui dentro do estado. Sim. Aqui a gente não vai mensurar se o que o bombeiro falou, se a normativa está certa ou está errada. Sim. Essa é uma normativa, é um modus operandi do nosso estado. Sim. O porquê ele criou esse modus operandi, aí é uma questão interna, não cabe a gente analisar, a gente vai analisar o produto. Mas dentro do produto, da normativa, ela fala que a gente tem 2 tipos de manutenção. Para recarga, né? São 3 tipos de manutenção, não sei se a senhora conhece, dona Tânia. A gente tem a manutenção, Raider, que é a manutenção de nível 1, que deve ser feita para o síndico no máximo a cada 3 meses. O que é essa manutenção de nível 1? Eu vou pegar um extintor aqui. Acho que é o vagão. Deixa eu pegar do ladinho aqui, a gente consegue já voltar aqui, ó. Eu consigo falar um pouquinho melhor. A manutenção de nível 1, o que ela vai fazer? Ela vai analisar os lacres que você falou. Eu vou analisar se esse lacre aqui ele está rompido ou não. Porque se esse extintor aqui tiver sem esse lacre, por algum motivo ele pode ter passado alguma avaria. Então ele pode acabar perdendo a pressão interna, que tem aqui controlada por esse manômetro, certo? E isso pode fazer com que na hora que eu vá utilizar o extintor de incêndio ele não funcione. Então a inspeção de nível 1, ela vai analisar as características físicas visuais desse extintor. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse extintor aqui, o ponteirinho dele amarelo continua no verde, no manômetro, ou seja, ele está com a pressão ok. Eu vou avaliar se ele ainda está com o lacre dele de segurança ou não. Eu vou avaliar se ele tem uma argola, se ela tem ou não a argola está em dia. Eu vou conseguir avaliar esse extintor de incêndio que está aqui no meu condomínio. Será que ele está na garagem, algum carro bateu, ele caiu? Se ele caiu, ele pode ter um amassado no casco dele. Esse amassado no casco dele pode gerar que esse extintor aqui tenha algum vazamento, que daí entra numa avaria desse material. Se esse material sofreu uma avaria, ou se os cilindros, por algum motivo, molhou, eu posso ter perdido aqui o que me dá garantia civil para alguma responsabilidade, que é o selo do Inmetro e o selo de data. Manutenção de nível 1 é uma manutenção que o síndico, o zelador, o seu corpo de auxiliares pode fazer e verificar visualmente se o extintor está legal. Manutenção de nível 2, daí a gente vai entrar na questão que a gente está colocando aqui, que a manutenção de nível 2 é a manutenção de recarga. O que é feito essa manutenção de recarga? Deixa eu pegar aqui. Ó.
senhora já viu como é que é, dona Tânia, alguma vez? Aberto? Já vi. Já? Então vamos analisar assim, a manutenção de nível 2 é uma manutenção que vai ser feita para ser feita a troca desse pó ou a verificação do pó, porque sim, respondendo a tua pergunta, é comum que o pó empedre. Por quê? Eu vou pegar o pó, vou mostrar para vocês, o bicarbonato, que é a base do pó do extintor de incêndio de classe BC, ele é como se fosse uma farinha. Então, se a farinha tiver qualquer contato com a umidificação, ela pode empedrar. E o extintor de incêndio, ele tem um casco de 2,5 milímetros. Ou seja, ele é da grossura desse filetezinho aqui, o casco do extintor de incêndio. Esse casco do extintor de incêndio, com o calor, ele vai estufar, ele vai dilatar. E com o frio, ele vai retrair. Essa dilatação e essa retração desse casco, ele vai fazer uma mudança de temperatura interna do extintor de incêndio. Essa temperatura interna, que ela começa a oscilar. Um dia o pó lá dentro está mais geladinho, um dia o pó está mais quente, ele vai suar. Então o próprio material que é feito o extintor de incêndio, ele já faz com que crie umidade interna. Então o extintor de incêndio, o casco dele, o cilindro vai sofrer uma retração e uma dilatação que vai gerar uma diferença de temperatura interna. Essa diferença de temperatura interna vai fazer com que o pó, que é esse pó químico de bicarbonato, sofra uma umidificação. Essa umidificação, quanto mais passar o tempo, mais ela vai aumentar e vai empedrar. É só para analisar. Coloquei uma farinha num balde ou numa bacia, vou fazer um bolo ou um pão. Joguei leite, joguei água, o que acontece com a farinha? Ela gruda, correto? Isso é o pó químico do extintor de incêndio. Então a manutenção de nível 2 ela vai fazer essa análise. Aqui, ó, nessa válvula, nesse gatilho, eu vou desmontá-la aqui para a gente poder entender. Aqui é um sifão, tá? Ele fica dentro do extintor de incêndio, já vou mostrar também pra gente. Mas por que eu estou mostrando isso daqui? Porque a gente conhecendo o mecanismo do extintor de incêndio, que é muito básico, a gente começa a criar uma mentalidade se deve ou não ser feita essa recarga. Por quê? Porque somente no nosso estado fala que não precisa ter essa recarga. Vamos lá, a gente tem então um sifão, né? Esse sifão aqui do extintor de incêndio ele vai dentro do pó químico, que pode estar empedrado ou não. Então se o pó químico dentro do extintor de incêndio estiver empedrado, obviamente ele não vai passar por aqui, porque ele vai criar uma certa resistência, porque o difusor ele é muito fininho, esse sifão aqui. Então se eu tiver um pó empedrado ali, por mais que eu gere pressão, ele não vai ter capacidade mecânica de fazer com que ele sugue, que o pó entre por aqui e saia pela válvula. Agora aqui que vem um ponto interessante da manutenção do extintor de incêndio. Essa pecinha aqui. O que tem essa pecinha, Janquiel? Aqui, ó. Essa pecinha é um pino central. Esse pino ele vai dentro aqui, dona Tânia, ó, da cabeça aqui da válvula do extintor de incêndio e ele sai aqui em cima, tá vendo? O que acontece? Ele é lubrificado com vaselina ou com graxa branca. Só que vamos pensar assim, gente, ó. Uma borrachinha. Pode pegar, dona Tânia. Uma borrachinha e uma molinha, certo? Dentro de uma pecinha de plástico. Passados um ano, a probabilidade disso aqui estar ressecado é no mínimo de 80%. Ainda mais se estiver exposto, né? Exatamente. Então, a NBR, junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, avaliou que, por ele ser um mecanismo muito simples, se ele não for periodicamente estudado para saber se a condição dele está boa, porque se essa válvulazinha que a gente chama de O-ring, se ele pegar e amassar, ele começa a vazar o ar. Ou, na hora que eu for colocar ele assim, ó, de volta aqui, para fazer o papel dele, deixa eu arrumar ele aqui. Na hora que eu colocar essa pecinha no lugar, certo? Ela está seca, ela não está lubrificada. A hora que eu colocar essa peça para ela fazer o papel dela, que é simplesmente liberar o gatilho, ela pode estourar. Quando ela estourar, eu vou apertar, ela vai travar. Ela não vai fazer isso aqui, ó, voltar. Por que isso aqui faz isso aqui? Porque isso aqui é um extintor nosso, que eu acabei de tirar da manutenção e fiz uma limpeza para trazer para vocês. Então esse mecanismo ele é tão simples, que se ele não passar por uma simples abrir aqui a válvula, lubrificar, todo ano deve ser trocado aquele O-ring ali, colocada a vaselina, colocado de volta no lugar e gerar essa pressão, igual tem aqui, ó, nesse casco, ele não faz esse movimento, ele estoura. Então quando ele está ressecado, a probabilidade dele não funcionar é de 80%. Porém, se eu tiver uma capacidade acima de 10%
de funcionalidade de um equipamento, eu tenho uma lei que me protege, que diz que ele está apto para uso. Como assim, Janquela? Quer dizer que se tiver 70% de chance de não funcionar, ele está apto para uso? Sim. Alguns equipamentos que a gente tem analisado, ele vai ter essa nomenclatura. Porém, ele é muito básico. Aqui, ó, um extintor de incêndio aberto. Um pó dele. Olha, Donatani. Já. Esse é um pó novo. E ele já é úmido. Já é úmido, degelado. Ele já é úmido. Naturalmente esse pó já é úmido. Agora vamos analisar o cenário desse pó aqui, 5 anos, estático. O que é estático? É você botar um negocinho parado ali e ele não mover. Se ele ainda tivesse o carro, por exemplo, que o carro a cada 5 anos, né, ele tem aquele movimento ali do balanço do carro. Esse movimento faz com que o pó dentro do extintor esteja sempre se movimentando. A probabilidade dele empedrar é muito menor. Sim. Né? Então, essa é a tese da ANBR, que não resolve a nossa problemática, mas nos dá uma mentalidade. Poxa, se eu tenho um mecanismo simples, né, de manuseio simples, esse extintor aqui ele foi desenvolvido em 62, o modelo dele. A gente está falando de muitos anos sem uma atualização desse sistema, certo? Eu tenho um pó que também é simples e um casco que é fino, e eu tenho uma chance aí de 70%, 80% que ele não vai funcionar. O risco, a garantia de uso dele e o risco da vida de todo mundo que estiver no condomínio, ele vai cair sobre uma pessoa. Quem é a pessoa, dona Tânia? O síndico. Chama o síndico. Chame o síndico. Então essa análise é uma análise técnica, né, do extintor de incêndio da manutenção de 2º nível. E aí a gente tem uma manutenção de 3º nível. O que essa manutenção de 3º nível vai fazer? Ela vai pegar esse extintor aqui, vai tirar esse pó de dentro, a gente vai colocar uma válvula aqui, que é ligada num compressor. Esse compressor ele pode ser ligado ou não numa câmera hidrostática, que é isso, é um cilindro fechado, onde eu posso botar ali dentro desse cilindro. Ele tem que estar decapado, não pode ter tinta, só na cor do latão natural. Ele estando decapado, eu vou colocar nele 5 a 7 kg de pressão e deixar ele por 40 minutos. O que acontece? De 5 a 7 kg de pressão, essa costura lateral que a gente tem aqui e essa costura na parte superior do extintor de incêndio, ela pode dilatar e estourar. Se ela dilatar e estourar, ele está condenado. Se ela não dilatar e não estourar, ele está legal e aguenta mais 5 anos. Então, dentro do estado de Santa Catarina, avalia-se que, para mim poder cobrir um estado de segurança completo, eu tenho que ter um corpo efetivo muito grande. Se eu não tiver esse corpo efetivo muito grande, né, eu consigo criar mecanismos de defesa onde a responsabilidade é compartilhada. Então, por exemplo, assim, Raider, se eu tiver que fazer uma manutenção no meu condomínio todo mês, digamos que eu tenho que fazer uma manutenção da hidrostática do meu condomínio, ou ver a parte de água de consumo todo mês, e eu não tenho um zelador, eu posso botar no meu plano diretor interno do condomínio que eu posso fazer essa manutenção a cada 3 meses. Porque ainda está num prazo de 90 dias, que a lei nos diz, mas a gente sabe que se eu tiver qualquer falha entre o primeiro dia até os 90 dias ali, que seja, a responsabilidade daquela é do síndico. Então essa confusão, né, gera uma situação muito negativa, no meu ponto de vista. A senhora pode me corrigir se a senhora tiver, e o senhor também. O que é? Para uma empresa ser certificada, para poder fazer manutenção, tanto no extintor de incêndio quanto qualquer outro equipamento, ela precisa de uma série de documentações, ela precisa ter um engenheiro, ela precisa ter um registro no CREA, ela precisa ter um registro no Inmetro. Isso tudo nos gera um custo altíssimo. E toda vez que o Inmetro vem para liberar uma vez por ano os nossos selos, por exemplo, a gente fala para o Inmetro que a gente vai pedir para aquele ano 10 mil selos. Por 10 mil selos eu vou pagar no mínimo de 5 a 7 mil reais para liberar isso. Certo? Então imagina, eu tenho que ter uma vistoria, equipamentos calibrados, balança calibrada, vistoria do Inmetro, pagar audição, auditor, fazer toda uma regulamentação. Esse extintor de incêndio, por ele ter um selo do Inmetro, tem que ter um sistema digitalizado que comprove que esse extintor tem um número. Esse número aqui é como se fosse uma carteira de identidade ou um chassi. Ele é ligado ao Inmetro, à minha empresa e ao CREA. Então, todo esse registro, todo esse, como é que eu posso dizer isso?
todo esse caminho que o extintor faz, eu tenho que ter controle sobre ele, certo? Na verdade não é só um extintor, então. Não, é muito mais do que isso. Só que isso gera um custo. Então quando a gente ouve falar, o síndico fala pra gente, o bombeiro me falou, dentro do nosso estado, que a empresa fala para fazer manutenção só para ganhar dinheiro, isso não fere somente a proteção daquele condomínio, como fere a moral dessas empresas. A gente está falando de mais de 2.000 empresas registradas somente no estado de Santa Catarina. Então a gente está falando que essas empresas, que com certeza tem mais de 5.000 funcionários, somando todas elas, estão tentando roubar um equipamento dentro de uma rede de sistemas de equipamento. Não tem coerência. Sim. Então, referente ali aos extintores, ficou bem claro, tá? Isso é importante até a gente saber, né? Porque é aquilo que eu te falei, não é só um extintor, né? Você olha, tu não tem a mínima noção, né? Você vê lá, principalmente nas casas de gás, né? O extintor fica lá fora, todo enferrujado, todo, né? E realmente é uma coisa que tem que se observar. Mas também tem as mangueiras, né? As mangueiras lá que muitas vezes eu já vi várias empresas ir lá no condomínio, pega o extintor para manutenção e deixa a mangueira aí, não bota nem no orçamento, entendeu? Mangueira do sistema de hidrantes. Justamente, que eu acho que é extremamente importante, né? O síndico, ele vai lá, o bombeiro precisar usar essa mangueira, a hora que ele for usar, tá virado um queijo suíço, né? E aí, a responsabilidade de quem de novo? Do síndico. Né? E tem então, também a questão do hidrante, né? Lá embaixo. O hidrante, né? As manutenções dos se registros. Se está na pedrinha certinho, se está abrindo, se está saindo água. Que eles não abrem, só vão abrir quando tem problema, principalmente nos andares, né? Aí é borracha, é igual isso aí. Ninguém liga e desliga, né? Não movimenta. A hora que for usar, na verdade, o cara não consegue nem abrir, ou quando abre já estoura e já começa a vazar e aquilo tudo, né? Então realmente é um problema que os condomínios têm. O extintor de incêndio, ele é um equipamento feito para prevenir o início. O que é um princípio de incêndio que foi desenvolvido o extintor de incêndio? Ele é um equipamento desenvolvido para um fogo dentro de uma churrasqueira. Vou fazer um churrasco, boto fogo na churrasqueira. É um princípio de incêndio. Sim. Por quê? Porque é um fogo que eu consigo controlar. Se o fogo cai da churrasqueira, uma brasa, pega numa cortina, pega num papelão e pega fogo maior, ele parte para o incêndio. O extintor de incêndio ele não tem capacidade para isso, a menos que eu tenha uma somatória. Aí se o extintor de incêndio não estiver em dia, a partir dele, por exemplo, imagina um princípio de incêndio numa central de gás, né? Que é o que a gente está abordando agora. Se o extintor de incêndio não está em dia ali, aí sai do plano vital, porque existe um sistema chamado sistema vital. Esse sistema vital, ele garante a vida. E são o mais básico que o síndico tem que ter. O que é? Extintor de incêndio sempre vai vir em primeiro lugar, então ele é fundamental, ele é vital. Sim. Depois a gente tem iluminação de emergência, a gente vai ter placas de sinalização e rota de fuga. Escada, em condomínio é normal eles colocar porta na escada e tudo mais. Planta, né? Planta, porta, bicicleta, carrinho de bebê, escadas. Vaso de decoração. Vaso de decoração. Então isso tudo faz parte do sistema de primeiro combate. Aquele princípio, aquela evacuação. Se o extintor de incêndio não tiver em dia, forem usar o extintor de incêndio, né, por manutenção, por falta de reparo, por qualquer motivo ele não funcionar, depois disso não tem mais solução. Aí o que vai fazer? Ele vai fazer um combate. Quando entra na parte de combate direto, a gente parte para outro tipo de sistema, que daí já é um segundo nível de problema que o síndico vai ter. Daí entra mangueiras de hidrante, entra a parte do próprio hidrante de recalque, que é esse hidrante de baixo que a dona Antônia falou, entra o hidrante de barrilete, que é o de cima, vai entrar na parte do sistema de alarme e detecção de fogo, porém, tudo começa pelo extintor de incêndio. E ele é tão importante que se ele não conseguir fazer o primeiro combate e os demais já não tiverem em dia, não tem o que fazer. E a gente está falando, por exemplo, a dona Tânia falou que ela foi 600 famílias? Não, são 666 famílias, apartamentos, aí você coloca ali 4 pessoas dentro, em média de 2.500 a 3.000 pessoas. Então, né? tu imagina, 2.000, 3.000 pessoas. Aí você vai ter um custo igual o senhor falou no início ali, né? De R$30 por extintor de incêndio. Você vai colocar em risco 2.000 pessoas por um custo anual de R$1.000, vamos botar assim. R$1.000 dividido por esse custo anual, a gente está falando uma fração de R$7, R$5 por mês por família. E ainda a empresa ainda divide em 3 vezes ainda. Se a gente chegasse e perguntasse para aquela família, o
querido, você topa fazer um rateio de R$5 por mês para fazer a manutenção do extintor de incêndio? Porque isso vai garantir que o teu filho fique em segurança, que você fique em segurança, para a gente não precisar usar o hidrante, para a gente não precisar usar o alarme, né? O que a senhora acha que eles responderiam, dona Tânia? Bom, na realidade, esse questionamento, o que eu penso, né? Eu sou síndica profissional, quando eu estava síndica, eu acho que essa responsabilidade é do síndico. Perfeito. Tá? Então, são duas situações a qual o síndico ele é obrigado a fazer, tá? Que é a manutenção de extintores, seguro, isso não tem por onde correr. Então, são coisas que você nem precisa levar para uma assembleia, porque são coisas de emergência, né? Então, eu creio que é claro que você vai... Sempre tem um morador que ele sempre acha que qualquer custo não é necessário, né? Mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter sim, porque na hora que acontece um incêndio, um acidente, né? Como tu disse, por causa de um extintor que não funciona, né? Vidas podem ser ceifadas, né? Amplia. Aí tem a questão também de expandir, né? Aí tem que ver também depois o seguro, aí se o seguro ele cobre perda total, se não cobre, aí as coisas que estão dentro da casa, as coisas que estão dentro dos apartamentos, geralmente o seguro não cobre, aí o condomínio pode entrar contra o condomínio, pode entrar contra o síndico, então quer dizer, são questões que eu acho que pelo valor, né, insignificante, que eu acho, R$5, R$7, no que pode acontecer, eu acho que o síndico ele tem sim que pensar nessa situação, né? Porque eu vou ser bem sincero para vocês que quando eu tive essa informação do bombeiro, eu chamei a empresa ali também, eu fiquei um pouco relutante, né? Eu achei, não, o bombeiro disse que não é necessário, cara, para que eu vou ficar gastando aí, fazendo isso aí e tal, não sei o que, aí sentamos, conversamos, fui até lá, fui ver como é que é o sistema, fui ver como que era a recarga, como que tiraram tudo, aí a gente fez um treinamento, então realmente eu entendi a necessidade, né? Apesar de que se diz algo, mas talvez aquilo que se diz bombeiro não é a realidade de um condomínio. Ou né? do equipamento. Ou do equipamento, né? Porque outra situação também é que a gente tem que aprender a usar também o extintor. Isso é um ponto legal para a gente falar. Tá? Que eu acho que talvez seria interessante a gente colocar isso. Acho que tem síndico, talvez tenha síndico que nem sabe como utilizar um extintor de incêndio. Mas a senhora sabe por que o seguro não cobre se não tiver com a manutenção do extintor em dia? Ele não vai cobrir porque vai dar um sinistro e aí você vai utilizar e a princípio o fogo, né, o início do fogo, ele poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado, não foi por causa do extintor, né? Porque vai vir, geralmente quando tem um sinistro, vem um perito. Ah, sim, com certeza. Né? O perito vai vir, aí eu vou dizer, mas o bombeiro, mas aqui não tem nada a ver com bombeiro, aqui tem que ver com uma situação que não... Técnica. Uma situação técnica que não funcionou, né? E tem a normativa que diz que tem que fazer a manutenção. E essa normativa, ela sobressai qualquer lei estadual? Sim ou não? Não. O Estado, ele tem o direito de poder optar, né? O que acontece na normativa brasileira? Exatamente. O que acontece é assim, a gente tem uma NBR, ela é uma norma que vai reger tudo no Brasil, né? Porque ela facilita, ela tem um padrão de estudo que fala aquilo ali para ela. Só que o Estado, ele tem a liberdade de avaliar se o corpo dele, protetivo, seja defesa civil, seja bombeiro, seja polícia, seja qualquer quadro protetivo dele, se ele tiver uma capacidade de proteção dentro do Estado, ele pode avaliar que ele pode ter uma flexibilidade para alguma situação e poder enriquecer alguma outra situação, né? E isso vai gerar estresse, que é essas situações. Ele só esqueceu de falar para o seguro. Né? Não, o seguro não vai avaliar, porque o seguro vai avaliar um estudo técnico nacional. Se der um sinistro, que eu tô falando, então ele sobressai. Vai chamar o bombeiro vai pagar os danos, então é uma polêmica, né? Esse dia eu estava conversando com um técnico também, ele falou assim, o que o bombeiro fez? Ele transferiu a responsabilidade dele para o síndico. Então hoje, por isso que o síndico não tem que fazer igual a Tânia, né? Tentar fazer curso, ficar informado, porque é muita responsabilidade, né, para um síndico que muitas vezes ele nem sabe o que ele está fazendo ali, porque é o patrimônio dele, ele quer cuidar, não quer colocar um síndico profissional e tal, mas
ele está assumindo um risco muito grande, né? Porque ele tem que se profissionalizar, ele tem que correr atrás de curso, de evento. Por quê? Porque todo dia também as coisas mudam, né? As leis mudam, o próprio equipamento, o cliente falou que isso aí já tem bastante tempo, mas não tem só esse tipo de equipamento de segurança dentro do, né? Então tem que estar sempre atento, né? A gente tem vários eventos, infelizmente, no Brasil e no mundo afora, causados pelo fogo, né? O fogo foi a primeira ferramenta que o homem se esforçou intelectualmente para poder dominar, para poder evoluir na vida dele. Sim. E isso vai ter os dois polos, tanto a evolução quanto a destruição. E a gente tem vários relatos do Brasil de acidentes que poderiam ter sido evitados somente por causa de um extintor de incêndio. A gente pegar, por exemplo, o que mais chocou a gente, que está bem na memória recentemente, é a Boate Kiss, que é lá do meu estado, do Rio Grande do Sul. Foi utilizado 4 extintores de incêndio. Dos 4 extintores de incêndio, um deles funcionou, só que a pessoa que tentou utilizar não sabia fazer o uso correto do extintor de incêndio. Então ela pressionou o gatilho, ela tirou o lock, tudo, pressionou o gatilho, quando deu o primeiro jato do extintor de incêndio ela já soltou, e ela acreditava que o extintor teria que ficar funcionando, e não funciona, ele tem que ficar apertando até o final. Então ali a gente teve mais de 200 mortos, né? Jovens, pessoas. Tem também aquele caso do prédio em São Paulo que desabou com um osso pendurado do lado, que foi nacionalmente transmitido, que começou através de um fogo de curto-circuito numa rede elétrica. A rede elétrica, não sei se vocês sabem, a rede elétrica, que é a classificação de fogo BC, que o extintor também pega a classe A, B e C de fogo, cada uma tem uma nomenclatura. A rede elétrica, que é a classe C de fogo, ela é causadora de 70% de todos os sinistros que a gente tem no Brasil. Por quê? É só a gente parar para pensar. Há 10 anos atrás, a gente estava falando em 2011, 2010, a gente não tinha a quantidade que a gente tinha de ar-condicionado. O poder econômico do brasileiro era mais baixo, então a gente não tinha ar-condicionado, a gente tinha um chuveiro que consumia menos, a gente tinha uma televisão ou duas no máximo, não chegava a ter, a gente não tinha computador, não tinha esses celulares de última geração. Então a nossa rede elétrica, em insumo no Brasil, como é um país que está em desenvolvimento, ela está super carregada. E esse excesso de carga não suporta. Por ela não suportar, ela dá uma pane. Essa pane, devagarinho, pequenininho, ela vai crescer e vai formar um incêndio e a gente vai perder vidas por causa que a gente não está pronto para isso. Dona Tânia, a senhora tem alguma outra dúvida referente ao extintor de incêndio? Talvez o tipo de manutenção dele, o tipo de recarga, como faz para usar? Como é que a senhora enxerga isso? Sim, eu creio que eu gostaria que a gente deixasse claro o que é a recarga e o que é o reteste, né? Que são duas situações diferentes, né? Se puder colocar aqui pra gente em qual situação é a recarga e qual situação é o reteste. Isso. Então, a recarga do extintor de incêndio, ela é essa manutenção de nível 2 que a gente fala. O que ela é feita? Esse pó, é feita a verificação do pó, ver se ele está empedrado, igual o Raider falou, ou não, se ele está em bom estado de uso ou não. É feita a lubrificação toda dessa válvula aqui, a limpeza, a troca do pino, a troca da borracha. É feita a conferência dos vazamentos dos manômetros dele. É fechado esse extintor novamente, é gerado um novo período dele através de lacres e selo do Inmetro, né, para ter a garantia de uso. Isso é uma recarga. Tá, mas não sei se a questão que ela quis levantar é do tempo. Como é que ela vai saber quando faz uma e quando faz outra? Não sei se é isso. Sim. É isso? Ó, deixa eu pegar o outro extintor aqui. O extintor de incêndio, ele vai ter duas etiquetas, vamos chamar assim, certo? Essas etiquetas, uma delas é essa aqui, que ela é mais verdinha, né? Essa etiqueta mais verdinha, ela vai ter uma nomenclatura ali, vai estar escrito Inmetro. Esse selo do Inmetro, ele comprova apenas que a empresa que fez a manutenção do extintor, ela tem capacidade técnica para realizar esse serviço, certo? E a segunda etiqueta, agora, através da modernidade, da atualização dos sistemas, ela é digital, né? Então aqui, ó, a senhora consegue ler aqui, ó, próxima manutenção, junho 2022. Junho de 2022. Próxima manutenção de reteste, essa daqui, qual que é o ano? 2026. 2026. Então esse extintor de incêndio aqui, esse ano ele passou por uma manutenção de reteste e daqui a um ano eu posso verificar no próprio casco do extintor, né? Ele diz que eu devo fazer uma nova manutenção. Para quê? Para garantir a funcionalidade dele de acordo com a NBR. Então a recarga eu vou controlar ela nessa etiqueta onde vai dizer próxima manutenção
que pode ser de recarga ou de nível 2, e o teste também aqui. O reteste entra do casco. O reteste eu vou testar o casco, o cilindro. Tá, é o cilindro, né? Tá, pessoal? O reteste é o cilindro. Exatamente. É onde ele vai colocar a pressão ali, vai ver se ele não explodir. Exatamente. É porque exatamente. ele tá ok. Exatamente. E os tipos de incêndio, dona Tânia, os tipos de extintores, ele é classificado por fogo, né? Sim. Aqui, ó, esse extintor que eu trouxe aqui aberto para a gente poder mostrar, ele tem classe B e C. O que é isso? A classe B, ele vai tratar de líquidos inflamáveis. Hoje a gente está usando muito líquido inflamável. Qual o líquido que a gente está usando hoje com força no Brasil? Álcool. Como todo mundo está usando álcool. Então, o excesso desse equipamento estocado, ele pode gerar também um risco a incêndio. E a parte elétrica é a classificação C que eu falei antes. Aí tem um outro extintor de incêndio, que já é mais utilizado no Rio Grande do Sul, é muito utilizado, Paraná é muito utilizado e São Paulo também está sendo muito utilizado, que é o extintor onde vai ter todas as classes possíveis de combate. Oh, isso é legal. O que são esse extintor? Ele pega a classe A, B e C. Então imaginamos assim, a classe A, ela vai pegar fogo de papel, de madeira e de tecido. Pegou fogo numa cortina, igual essa que a gente tem aqui no estúdio. Eu vou usar um extintor normal de classe BC, ele vai apagar, mas a probabilidade de ele voltar a entrar em combustão e ele voltar a queimar, ela é bem grande. Por quê? Porque esse extintor de combustão, ele tem um efeito químico que vai fazer com que ele gire nova combustão e volte a queimar, que é a pirólise. Esse efeito químico vai cada vez mais potencializar e aumentar a queima desse equipamento. Então, os fogos de classe B e C, eles não apagam a combustão interna, certo? É só superficial. Já o extintor ABC, ele vai ser como se fosse água. Se eu jogar água aqui em cima desse papel, ela vai molhar até a quarta, quinta folha. Se eu botar bastante água, ele molha toda a caderneta. Por quê? Porque ele vai em profundidade. Sim. Já se eu largar um pó aqui em cima, ele só vai ficar aqui em cima. Então a gente tem 3 tipos de classe principal de incêndio que vai ter no condomínio, que vai pegar o fogo da madeira, do tecido, do papel que todo condomínio tem, e também a parte B e C, que é a parte mais comum que a gente tem. Agora assim, ó, se o condomínio que a senhora gerencia tiver rede de hidrante, ele já tem a rede A, porque a água do hidrante faz a classificação água, que é A, eu não preciso ter. Daí o extintor que vai ser BC já me serve. Sim. Porque além do extintor eu tenho mais a rede de hidrante. Mas de nada vai adiantar se não souber usar. E nós temos também o CO2, né? Tem o CO2. Que é para casa de máquinas e geralmente, né, a gente que tem casa de máquinas, que tem também ali o sistema de bombas, para ele também não danificar, né, os equipamentos, né? Isso, a gente está falando do extintor de pó químico aqui, né? E daí o extintor de dióxido de carbono, que é o CO2, ele só joga um gás gelado, vamos dizer assim. É pegar um gelo seco, aquela fumacinha do gelo seco, né? Em grande quantidade ele vai apagar. Por quê? Ele vai apagar por causa do resfriamento, né? E do próprio abafamento, porque quando entra o dióxido de carbono em contato com o oxigênio, ele vai comer a molécula de oxigênio. Então ele vai tirar do triângulo do fogo, a gente tem calor, combustível, né? E oxigênio. Então, se eu tirar um desses elementos, eu não tenho mais fogo. Então, o dióxido de carbono, por ele ser um gás, ele não deixa resíduo, não deixa essa sujeira do pó. Daí, ele é recomendado para usar na parte geralmente, elétrica. quem tem também condomínios que tem elevadores, né? Sempre na casa de máquina do elevador. Porque é muito cara a manutenção, né, do motor. Então, se eu jogar um pó ali e o motor estiver quente, ele vai grudar. Vai danificar. Agora, se jogar um dióxido de carbono ali, ele vai apagar o fogo e não vai queimar. Só que se não estiver funcionando, não adianta. Agora eu tenho uma dúvida que foi um questionamento bem que deu até uma discussão. Na época que eu estava síndica, eu mandei para a manutenção o CO2. Acho que até o Raider até me chamou a atenção sobre isso. Ele veio com o anel de uma cor e o lacre de outra. Sim. Aí eu questionei, ele disse que não tinha nada a ver, papapá. Isso pode acontecer, por exemplo, eu posso levar um extintor para fazer uma recarga e ele vir com o anel amarelo e o lacre branco? Que época do ano a senhora fez isso? A senhora lembra se era Foi em início ou final do ano? foi 2019. Mas era final do ano ou início de ano? 2020. Aí era amarelo com roxo. Então... Sim, mas era o período era mais pro início do ano ou mais pro final do ano? Geralmente acho que foi em maio, que geralmente foi por essa época que a gente sempre faz, né, anualmente. Então, como já vinha
O condomínio já vinha sendo feito nesse mês. Aí ele veio, aquele veio com uma cor e aqui veio com outra. E a cor de baixo era da cor do ano anterior. Passado. E aí ele fez aqui de baixo? Isso, e aí ele fez o reteste, aí, né? Ele falou que não tinha nada a ver, tal. Eu falei, mas aí você caiu nas minhas pernas, né? Na minha opinião, ele não fez nada. Foi o que eu falei pra Tânia. Ele simplesmente levou o extintor para passear. Isso é bem perigoso. O que acontece? Ele tem que vir com o lacre e com a argola referente ao ano. Sim. Esse ano é branco. Se eu tiver, por exemplo, o lacre, a argola do ano anterior e o lacre do ano novo, a probabilidade de não ter sido feita a manutenção do extintor é grande. Porque eu não consigo trocar a argola sem eu abrir o extintor. Se eu abrir o extintor, naturalmente eu vou ser obrigado a fazer a manutenção de lubrificação dele, certo? Então, se tu pegar o extintor que está uma cor de argola e uma cor de lacre diferente, deve questionar, porque deve ser padrão. Porém, se você pegar os últimos meses do ano, por exemplo, eu estou falando de novembro ou dezembro, pode ser que o estoque dele, pode ser que o estoque dele de lacre tenha acabado. Daí somente o lacre, ele pode usar o lacre do ano anterior. Sim. Por quê? Porque já vai mudar a cor do lacre, entende? Então isso já acontece. Agora a chance de ser diferente e você não... Mas a de baixo tem que ser a do ano. A de baixo sempre é a do ano. Mas na dúvida, as empresas da casa do síndico eu já peço para colocar os dois lacres da mesma não, tem que ser. Sim. Tem que e aí eu mandei de volta para poder vir igual, né? Tem então geralmente essas situações a gente tem que sempre estar atento, né? Também. Viu que diferença de mentalidade? Sim. A gente está falando aqui de mentalidade. A gente não tratou apenas, deve ser feito ou não deve ser feito, mas se tiver a mentalidade de compreender isso aqui, a gente percebe que fazer ele todo ano é básico. Sim, básico. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode ter uma evolução bem bacana. Eu quero finalizar esse nosso podcast agradecendo a dona Tânia, ao Raider, pela oportunidade de poder representar as empresas especializadas na área de preventivo de combate a incêndio e falar de algo que vem da minha geração familiar, lá do meu avô, que também era bombeiro, né, que é o extintor de incêndio e o preventivo em si. Então a gente tem uma formação, né, Raider, que a gente está formando agora para o síndico, onde o objetivo dela é gerar isso que a gente fez aqui, uma expansão de consciência dentro da visão do preventivo de incêndio, porque a responsabilidade de todas as vidas dentro de um condomínio é do síndico. E cada vez mais a gente está evoluindo para isso, e o síndico está fazendo isso que a dona Tânia está fazendo aqui, que é se preocupar e mostrar que por mais que a gente possa ter alguém que diga uma coisa para você, você utilizar do bom senso e você ter uma base técnica é fundamental. E é isso que a gente quer trazer nessa formação. Base técnica para poder ter uma boa discussão produtiva com o teu conselho, né, do moradores, que também é um bloqueio difícil que o síndico tem, mas munido de base técnica e com isso fazer a utilização do bom senso. Tá bom? Então eu agradeço a vocês, espero que a senhora possa nos acompanhar na nossa formação. Né? Com certeza. O Raider vai estar junto nessa caminhada com a gente também. Com certeza. Vai ser muito bom. Muito obrigado, Raider. Pode concluir. Então, eu agradeço então a presença de todos. Eu sei que hoje é sexta-feira, né? Vocês, né, poderiam estar em casa, mas estamos aqui exatamente para auxiliar os síndicos, como a gente sempre faz, né? Agradecer a Mr. Fogo também pela iniciativa, né, total de vocês. Eu acatei na hora, né, a equipe técnica que está fazendo esse evento aqui, porque é super importante a gente ter essa consciência, né? E para ter consciência tem que ter sabedoria e correr atrás das coisas certas, né? Saber a técnica, não só o achismo. Então por isso que a gente procura profissionais, né? Para poder falar a coisa que tem que ser correta, não a gente achar que deve ser alguma coisa. Então com isso agradeço a Tânia mais uma vez, parceira de sempre, né? A Mr. Fogo, e a gente vai ter sempre esse tipo de evento para poder ajudar os síndicos cada vez mais. Raider, aproveita o gatilho e desafie os outros profissionais de outras áreas. Dentro daquilo que vocês já tinham falado. Então fala inclusive outros profissionais de outras áreas, desafio que vocês possam entregar esse tipo de conteúdo que a Mr. Fogo está entregando para as suas áreas. Predial também é interessante. Inclusive, quero deixar aqui em aberto, né, para as outras empresas dos outros setores, né, que esse espaço, né, é para vocês, né, também expor a tua técnica para poder ajudar os síndicos cada vez mais, né? É aquilo que eu sempre digo, né, sempre que eu vou falar com algum síndico, fazer a apresentação da casa do síndico,
que tudo está verticalizando. A gente, qualquer terreno que tem, em vez de fazer uma casa, o cara faz 50, né? E ali tem manutenção para mais de 100 anos, né? E manutenção obrigatória. Então, com isso, o mercado precisa de profissionais, né? Que tenham conhecimento, né? Não deixar entrar qualquer um que daqui a pouco, em vez de ajudar, pode causar um problema maior ainda para o síndico. Então é isso que a gente quer aqui. A gente quer trazer a realidade do mercado e fazer com que o síndico realmente se profissionalize e entenda a responsabilidade que ele tem no mercado. E que tire dele, né, o risco de perder uma vida por causa de coisas que se ele tiver conhecimento, ele vai ter um escudo de proteção. Imagina que vai ter um selo com ele, o selo Mr. Fogo é um selo de qualidade. Então todo mundo que fizer o curso de preventivo de incêndio para síndico, não vai ser encheção de linguiça igual eu falo lá no sul, né? Ele vai ter exatamente o conteúdo que ele precisa ter para ter esse selo de qualidade, que vai dizer, gente, aqui vocês vão estar seguros. Enquanto eu for síndica de vocês, vocês vão estar seguros. Eu acho que a gente trabalha com vida. E a vida não tem custo, né? Não tem preço, né? Então é isso. Tá, eu também quero agradecer, né, a Casa do Síndico, a Mr. Fogo. Obrigado. A equipe. E quero deixar também aqui um relato para os síndicos, né, que é muito interessante que se faça o curso, né, porque talvez você não sabe utilizar um extintor de incêndio, ou o seu zelador, que também é muito, muito importante o zelador, porque na época que eu estava síndica, nós fizemos um treinamento, aí você indo até a esse treinamento, né? Por exemplo, quando eles levaram os nossos extintores, eu fui ver como é que é feito a recarga, como é que eles fazem o teste do manômetro. Então isso faz com que a gente realmente fique mais seguro e que a gente se conscientize realmente da necessidade da manutenção do extintor. Né? Então, quando você está presente ali, que você vê a seriedade, como é feito, cada detalhe, né? Porque como às vezes a gente olha um extintor e diz assim, é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. É uma coisa que ela é essencial na vida do condomínio, né? Porque todo mundo torce para que não ocorra um sinistro desse, né? Porque eu acho que é um peso muito grande para um síndico ele ter no seu condomínio um incêndio, né? E que venha, mesmo que esteja tudo na preventiva, tudo certinho, na manutenção correta, acontecer um sinistro que venha a morrer pessoas. Então eu acho que é muito importante que todos saibamos como utilizar um extintor. Se você como síndico sabe, procura saber se o seu zelador sabe. Se você não tem zelador, então você chama ali o vizinho, faz uma comissão de brigadista, porque inclusive hoje nós tivemos uma reportagem lá em Blumenau que teve um condomínio que ele pegou fogo no apartamento e pelos condôminos eles estarem preparados para poder utilizar ali o extintor, então eles conseguiram evitar um dano maior até que o bombeiro chegasse. Então isso é conhecimento. Né? Então eu tenho que saber como eu tenho que tirar um lacre, qual que é o extintor que eu devo utilizar, é o B, é o CO2, é o que eu vou ligar a mangueira. Isso, entra tudo, né? É extintor, é hidrante, é para-raio, é alarme de incêndio, é rede de gás. Tudo, é para-raio, tudo. Então, tudo que é prevenção, principalmente de incêndio, gente. Vamos ficar atentos, né? Não adianta chorar só depois. Depois que acontece, aí tem um monte de reportagem. Vamos, né? Como diz o nosso amigo aqui, Mr. Fogo, empresas que realmente saibam, que saibam o que estão fazendo, que saibam o que estão falando ali, que traz segurança para o síndico, né? Então é isso, eu agradeço muito aqui a vocês, obrigado, né? obrigado. Esse papo foi muito interessante e também fiquei muito satisfeita de poder ter contribuído com vocês de alguma forma. Obrigado. Show de bola, gente. Obrigadão. Obrigada.